O Contraplano começou e hoje nós vamos conversar sobre jogos. Mas eu não estou falando de qualquer tipo de jogo, não. A abordagem do Fernando Tsukumo, meu entrevistado de hoje, são os jogos educativos do projeto Sua Vez. Oi, Fernando, tudo bem? Tudo bem. Há quanto tempo que você trabalha na área? Faz 3 anos, um pouco mais de 3 anos que eu realmente resolvi me dedicar mais à área dessa interface de jogos com educação, né? Ah, que bacana. E você é biólogo, né? Sou biólogo e, na verdade, é difícil de determinar quanto tempo, porque, na verdade, 15 anos eu dei aula praticamente, né? Então, não dá para dizer que são só 3 anos trabalhando com jogos e educação, porque foram 15 anos trabalhando com educação e depois trazendo os jogos para dentro dessa história, né? E como que surgiu esse interesse de levar os jogos para a educação? Tá. Há uns 4 anos atrás, mais ou menos, um grande amigo da biologia, inclusive, ele falou, olha, dei carona para ele, né? E ele falou, olha, eu tenho uns jogos diferentes aí, se você não quer conhecer, e eu sempre gostei de jogar, né? Minha vida inteira eu joguei. E aí ele falei, vamos jogar, né? Combinamos um dia. Vocês gostavam de jogar o quê? Eu jogava muito jogo digital, né? Mas quando eu era até minha adolescência, meus pais sempre jogavam muito jogos de tabuleiro. Então eles tinham aquelas grandes vendas de pessoas que iam viajar para fora, iam morar fora, né? Estrangeiros que estavam voltando para o seu país e tinha vendas a casa inteira era botada à venda, isso era super comum. Eles iam só para comprar jogos, né? Que legal. E eles traziam esses jogos, que eram jogos que no Brasil não tinha muito, né? E a gente jogava muito, eu lembro de várias noites que a gente passava jogando, várias tardes, e sempre foi uma coisa que eles chegaram como muito importante na minha educação, né? E de fato, hoje eu olho para mim em retrospectiva, eu percebo que grande parte do que eu sou é devido aos jogos, né? Então, esse meu amigo apresentou esses jogos, ele me convidou, e no momento que eu tive contato com esses jogos, eu já dava aula, mais de 10 anos, né? Eu olhei e falei, caramba, Ale, a gente precisava, Alexandre, né? A gente precisava levar isso aí para a sala de aula. Eu montei um projeto, levei para as 2 escolas onde eu estava dando aula, a coordenação adorou, a gente começou no mesmo ano a fazer esses jogos na sala de aula. No ano seguinte virou uma oficina de criação de jogos para adolescentes, né? Que legal. E começou a dar muito certo. Aí eu fui para o SESC, fui para outras áreas, né? E aí em 2015, começo de 2015, prevendo que ia ter uma crise, eu falei, eu preciso mudar um pouquinho, ter uma diversificação maior de coisas para fazer, porque as minhas 2 maiores rendas era uma ONG que eu trabalhava, que dependia muito de verba governamental, e o SESC também depende de verba governamental. E eu falei, eu vou dançar, né? E aí eu pensei, eu preciso montar alguma coisa que não dependa tanto disso. Aí eu montei treinamentos corporativos, né? A gente começou a fazer treinamentos com jogos de tabuleiro para levar para as empresas, né? Aí foi em janeiro, em setembro eu fui fazer minha primeira venda, né? Mas aí depois disso, quando chegou em fevereiro, março desse ano, começou a ir cada vez melhor e hoje em dia a gente está numa posição até confortável, assim, tá bem legal. Você comentou da crise, né? E eu lembrei, tem um livro chamado Oportunidades Disfarçadas. Eu não sei se você conhece a história do Banco Imobiliário também, que surgiu de uma crise também, né? Sim. A história do Banco Imobiliário é bem maluca, assim, porque ele foi criado no começo do século retrasado, né? E a autora, ela criou justamente para mostrar o quão injusto era o sistema concentrador de renda, que era o aluguel, né? Todos esses aluguéis. E se você for pensar, se você for contextualizar o Banco Imobiliário, ele é absolutamente complicado, porque se você for pensar, é assim, é um jogo onde você tenta fazer monopólios para poder levar os amiguinhos à bancarrota, né? Então, assim... E ela criou para o filho, né? Para ele entender como funcionava, exatamente. Né? E aí o que aconteceu é que um outro autor se apoderou disso, começou a vender para grandes empresas e ele virou um jogo educativo financeiro. Né? Quando, na verdade, ele, na minha opinião, ele trabalha algumas competências que não são tão legais assim, né? Porque eu entendo muito que a economia de hoje em dia ela é muito mais... tende muito mais a você ter que colaborar com seus parceiros que estão do seu lado do que você simplesmente pensar em destruir eles, né? Então, eu acho que tem jogos bem interessantes que estão chegando aí no mercado que estão trazendo essa ideia um pouco mais colaborativa, né?
E você comentou que assim que você desenvolveu esse projeto, você levou para a escola, né? Você percebeu uma evolução dos seus alunos? Ah, total, né? Porque assim, o trabalho todo que a gente fazia era um semestre, né? Então eles pegavam, primeiro a gente dava repertório para eles, jogavam vários jogos diferentes. E o que é legal é que eles viam nesses jogos de tabuleiro uma alternativa aos jogos digitais. Então eles falam, nossa, esse jogo é igual ao Age of Empires, que é um jogo digital bem conhecido, né? E eles viam vários elementos e eles se apaixonavam por esses jogos também e viam, poxa, tem uma coisa legal. Só que qual que é o fator do jogo de tabuleiro? Ele é social. Ele tem 4, 5 pessoas em volta de um tabuleiro que tem um outro ritmo. Porque assim, você tem possibilidade de interagir num jogo digital? Tem. Só que ele inunda tanto os seus sentidos e tem um ritmo tão frenético que não dá tempo de você ter uma relação de qualidade. Sim. Então o que acontece é que esses jogos de tabuleiro agora, eles vão ter um tempo mais lento, que vai dar oportunidade para você olhar no olho da pessoa, interagir, negociar, saber ganhar, saber perder. Quer dizer, tudo isso que a gente quer desenvolver para a cidadania está lá dentro. Sim. Então, tudo depende do trabalho que a gente desenvolve em cima disso. Os jogos são muito ricos. Até um jogo como o Banco Imobiliário pode ser educativo. Tudo depende da lente que você coloca em cima. Né? Então, a mediação é muito importante que você faz. E os jogos virtuais, eles isolam muito as famílias também, né? Porque os jovens ficam lá no quarto jogando por horas e horas, né? Eles isolam muito as pessoas. Eu acho assim, eu tenho até algumas... eu tenho muitas críticas de jogos digitais, mas eu acho que também tem uma via de pais poderem interagir mais com seus filhos através de jogos digitais também, né? Então, assim, um exemplo muito claro que a gente teve recentemente foi Pokémon GO. É verdade. Quantas crianças a gente vinha acompanhado dos pais andando na rua? E assim, o motivo é o pior de todos, que na verdade eles não querem que o filho ande sozinho na rua. Mas de qualquer modo, a coisa funciona, porque o filho está interagindo com o pai, isso é maravilhoso, né? Então, é uma oportunidade de tirar a criança de casa também para brincar, né? Sim, é maravilhoso. Essa é a melhor parte do Pokémon GO. É você pegar crianças que são absolutamente sedentárias e fazer elas baterem em perna. Sim. Então, assim, eu sou também um grande entusiasta de jogo, mas no dia que eu conheci o Pokémon GO, no dia seguinte, eu fui de onde eu... na minha casa, até onde eu estava trabalhando naquela época, andei 7 quilômetros só para ficar brincando e conhecendo o aplicativo para ver como que era, né? Até porque você é apaixonado por jogos, né? Acho que a gente junta o útil ao agradável, né? Na verdade, assim, eu queria conhecer para poder entender como é que funcionava, porque muita gente ia começar a perguntar sobre isso, já estavam querendo entender sobre isso, né? E ao mesmo tempo a gente tem que ver quais são as possibilidades. Muitas vezes pessoas me perguntam como é que eu uso isso aqui comercialmente para melhorar meu ponto, né? Então, alguns amigos que têm restaurante vieram perguntar. Eu falei, olha, tem um Pokestop, né? Que é aquele negócio que fica lá perto do seu lugar. Tem. Então você pode ligar. E aí a gente calculou o custo de deixar ligado o lure, que é aquele negócio que atrai os bichinhos todo dia, para ficar ligado o dia inteiro, para atrair mais crianças para o seu ponto. Né? É uma estratégia de marketing muito legal também, super legal, né? Então, assim, essas coisas vieram para ficar, né? Então a gente tem que aprender a se aliar a elas, porque os seus filhos vão naturalmente já se aliar a elas. Então, se você não acompanhar, eles vão embora e você vai ficar para trás. É verdade. Inclusive, falando nisso, tem uma pesquisa que foi realizada esse ano chamada Valor do Brincar Livre, em 10 países, os quais foram ouvidos 12.170 pais e 84% deles acreditam que seus filhos não brincam tanto quanto deveriam. No Brasil, o índice é de 87%. Você percebe, então, isso que com o passar do tempo as crianças... Os filhos não brincam tanto quanto deveriam. Não brincam tanto quanto deveriam. Você percebe isso, que as crianças não estão brincando mais quanto antigamente? Eu acho que... Eu tenho um pouco de ressalva a isso, porque, na verdade, assim, o que a gente tem por brincar é um pouco diferente do que eles têm por brincar, né? Então, assim, eu acho que, na verdade, eles brincam muito mais. Só que a brincadeira que eles têm, às vezes, não é interpretada pelos pais como uma brincadeira. Então, o que acontece é que, assim, muitos pais veem o filho na frente do computador o dia inteiro e não entendem que ele está brincando. E, na verdade, aquilo é uma brincadeira. Pode não ser saudável. Como assim, do mesmo modo que eu não vou achar saudável o meu filho ficar o dia inteiro no computador, eu também não vou achar saudável ele ficar o dia inteiro lendo um livro. Entendeu? Então, assim, o problema é exagero, né? Então, assim, acho que a brincadeira se desenvolve de maneiras muito diferentes para cada um, né? Eu acho que a gente precisa entender o que é realmente a brincadeira, né? A brincadeira, ela tem um sentido muito amplo, né? E muitas vezes, por exemplo, quando a gente vai jogar bola no final de semana, isso é uma brincadeira, né? Ele pode, então, no computador, pode não estar se exercitando, mas ele está brincando, né? Aí sim. O problema é muito
a brincadeira de um só tipo, sabe? Sim. Quando você consegue diversificar, eu tenho um amigo que ele, eu não sei se é a melhor maneira ou não, mas de alguma forma ele conseguia fazer isso na casa dele. O filho dele só podia mexer no computador o número de horas que ele tivesse se exercitado antes. Então ele botava gente que faz isso também. Ele botava o filho para andar de bicicleta, para depois... e ele ia junto, né? Porque só, não é só você, eu também vou fazer, né? Sim. Você faz isso também? Não, eu conheço gente que faz isso também. Então, eu acho que é uma prática legal, né? Assim, tipo, contanto que não seja uma coisa altamente compulsória, mas que seja um trato, né? Qual é o contrato que você fecha com o seu filho, né? Para fazer com que isso seja real, né? Mostra que você não está querendo fazer ele se exercitar porque você é um carrasco, mas porque você quer a saúde dele e que se você se bobear, você também está precisando e você vai junto, né? E aí seu filho provavelmente vai, se você for junto... Um leva o outro, é um estímulo ali. Não é vai lá andar de bicicleta que eu vou ficar esperando você voltar para você poder jogar, né? Eu acho que vamos andar de bicicleta juntos, né? E o tempo que a gente ficar, depois você pode mexer no computador, né? É verdade. É possível, então, aprender se divertindo? Você não vai encontrar um teórico de educação que não fale da importância da brincadeira, né? Então, assim, enquanto a gente quando a gente é criança, quando a gente é muito proporcional a quantidade de inteligência dos animais e a quantidade de tempo que eles ficam brincando. Tem um biólogo que fala, Mark Beckhoff, ele fala uma frase muito famosa que chama brincar é se preparar para o inesperado. Então, para animais que são dotados de inteligência, o que eles precisam é ganhar repertório. E a maneira de ganhar repertório de habilidades e conhecimentos que eles têm é brincar. Porque brincando, você vai aprender a fazer coisas para enfrentar problemas que você nem sabe quais vão ser. Sim. A gente exercita a improvisação, né? Total. É a capacidade de você ter uma série de ferramentas que você tem à sua disposição para você poder seguir em frente e na hora que aparecer aquele problema, você vai estar muito mais preparado. Não é garantia que você vai resolver aquele problema, mas você vai estar muito melhor aparelhado para lidar com aqueles problemas. Sim, até mesmo na educação. Pode ser chamado de lúdico também aqueles exercícios que os professores passam para decorar uma fórmula matemática ou uma musiquinha. Aquilo lá a gente leva para a vida também. Sim, sim. A gente consegue decorar aquilo a partir de uma música, né? Sim. Eu acho assim, um alerta que eu sempre faço é que assim, o lúdico é muito legal. E realmente a tendência é cada vez mais que a gente vai para esse lado do lúdico, né? Sim. Mas existe um alerta que é legal a gente ter, que não é porque é lúdico que é legal, automaticamente é legal. Sim. Esse lúdico vai estar sempre tem que ser acompanhado de reflexividade. Você tem sempre que refletir sobre o que está acontecendo. Porque no momento que você reflete, você não vai para qualquer lado. Sim. E você tem algumas obras literárias, a mais famosa é o Admirável Mundo Novo, do Huxley, que fala que se você deixar seguir, fazer só aquilo que você ama, a nossa sociedade vai para o buraco. Absolutamente vai para o buraco. Se a gente for ver o que o Facebook, as mídias sociais estão fazendo com a nossa sociedade, a gente vê que tem alguns perigos aí à vista que são complicados, né? Todo mundo só mostra o bonito nas suas mídias sociais. E será que isso é legal? Será que não é legal você mostrar também que a vida tem dores para as pessoas? Sim, né? E as pessoas se socializam mais ali virtualmente, mas pessoalmente estão se socializando cada vez menos, né? Exatamente, né? Eu brinco que a internet aproxima quem está longe e afasta quem está perto. É verdade. Né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. É verdade. E você comentou também, né, que nem todo lúdico é bom. Tem alguns jogos também que eles podem influenciar na personalidade da criança, jogos violentos, né? Eu acho online. Que assim, eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Sim, Porque eu acho que assim, os jogos sim têm uma influência no desenvolvimento da criança. Se não fosse assim, eu não estaria trabalhando com isso, né? Mas também existe educação que os pais dão, educação que a escola dá, né? Isso é tão ou mais importante quanto qualquer jogo que eles estiverem jogando, né? Então, assim, não dá pra gente culpar. A gente tem um caso muito recente, né, de uma criança que se suicidou depois de ter jogado, né? Eu brinco muito e falo assim, poxa, já teve criança que fez esse choking, né, que é essa brincadeira de enforcar, uma brincadeira absolutamente abominável, mas ela já fez isso logo depois de uma aula. E ninguém culpa a aula. É verdade. Né? Mas culpa um jogo.
Sim. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter consciência de que os jogos são pontos de socialização, sim. E do mesmo modo que o seu filho está saindo, você não gosta de certas crianças que estão... Você está vendo que certas crianças que estão lidando com ele não são legais, o jogo vai acontecer da mesma maneira. Sim. A única coisa que o jogo fez, que o internet fez, foi ter trazido isso para dentro de casa. Porque esse problema sempre existiu. Sim. Então a gente precisa sempre ficar muito atento nas nossas crianças para ver com quem você está se relacionando, o que está acontecendo, sabe? E principalmente dar muita consciência para aquilo que está acontecendo. Ó, filho, pensa, será que isso é legal? Sim. Chama a reflexividade para o seu filho. Se você chamar a reflexividade do seu filho, você brinda ele desses problemas. E entender, né, o que o seu filho está jogando também é importante os pais conhecerem, né? Sim. Então, daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente conversa mais um pouco sobre isso para entender melhor sobre os jogos lúdicos. Legal. Contraplano volta já com mais jogos educacionais para você de casa.